Olá, alunos! Vamos fazer aqui uma breve videoaula para falar um pouquinho sobre o contexto histórico de surgimento da sociologia. A sociologia ela surge como uma resposta intelectual, né, já falei isso anteriormente, para algumas transformações substanciais nas formas de sociabilidade. Principalmente, nós estamos falando aí da Europa Ocidental. Então, nós temos aí um contexto social, né, histórico e político, cultural, de grandes transformações. Isso se deu aí nos idos anos do século XVIII e século XIX. A gente tem aí o ápice de uma grande transformação. E essa transformação, ela gerou uma série de reflexos, né, sejam eles socioculturais ou políticos, que necessitavam de uma explicação, que necessitava de uma contextualização, de uma compreensão. E aí, nesse contexto de emergência da ciência como categoria explicativa, nós temos a sociologia como uma resposta científica, né? Como um instrumental científico para tentar explicar essas mudanças que ocorreram, certo? Esse período histórico aí de grandes revoluções é chamado de modernidade. Então, a sociologia surge para dar resposta, né, em termos científicos, das consequências dessa modernidade. A modernidade, enquanto resultado de rupturas com o período anterior. A modernidade é um ápice de todo um processo que inicia lá no Renascimento científico e cultural. Então, nós temos aí a modernidade como um ápice de todo esse movimento, de todo esse processo. Aí nós temos um novo modelo de sociedade que carecia de uma explicação. Então, a sociologia nasce para dar explicação a essas mudanças que ocorreram aí nesse período, ok? Então, a gente tem aí o marco de três processos. A Revolução Industrial, que foi a revolução na base econômica da sociedade, na base tecnológica da sociedade, né? Foi a consolidação e o capitalismo industrial. Nós temos também a Revolução Francesa, enquanto marco, né, de mudança política naquele momento, né, como marco do fim do absolutismo e o início de um período chamado de democracia moderna ou da república moderna, né? Essa a minimização do poder da monarquia já tinha sido iniciado na Inglaterra, mas a Revolução Francesa é um marco porque ela é uma ruptura muito mais abrupta a esse tipo de modelo político que existia anteriormente. E a outra grande revolução é a revolução cultural, né? Então, a gente tem uma mudança nas bases explicativas da sociedade. Então, uma mudança do pensamento religioso para o pensamento racional científico. Não é que a religião deixou de existir, deixou de circular na sociedade, como o próprio pensamento filosófico, o senso comum. É que a ciência ela passa a ser, a se elevar como a principal forma de explicação. Já falei anteriormente, baseado em teorias, métodos, técnicas, testagem de hipótese, né? Um pensamento mais objetivo, mais racional, em que deve ser comprovado todas as teses apresentadas, né? E a gente viu que a ciência ela tende a contrastar com a religião, com base em suas categorias explicativas, e se transformar como a principal ou a forma de pensamento predominante, né? E aí, para circular e para ser legitimada como forma de pensamento, teria que minimizar a importância do pensamento religioso, questionando as suas bases. A gente viu aí que a teoria científica questiona o criacionismo, né, a estrutura ou a base do pensamento religioso, que nós somos criação divina, né? Então, a ciência tenta falar que nós somos frutos de um processo evolutivo. E esse embate dura até hoje, com várias controvérsias. A gente vai ver isso no positivismo como herdeiro dessa perspectiva evolucionista, que nós vamos trabalhar de uma forma mais acentuada, para dizer que tinha também, né, o evolucionismo tinha, não tem, né, todo um caráter ideológico, de questionamento da base, né, do sustentáculo de poder da monarquia, que era a igreja. Então, o evolucionismo também tem essa carga ideológica, né? A ciência não é neutra, ela tinha um objetivo muito claro e tem um objetivo muito claro dentro de uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade em que a busca por
por dividendos aí econômicos, ela é super valorizada, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar dessas transformações que deram origem à sociologia, né, ao surgimento dessa ciência, para tentar explicar. Então, vou passar aqui para vocês aqui uns slides, né, para a gente poder fazer isso. Um pouquinho. Vamos organizar aqui. A gente vai ver alguns slides que possam dar para a gente, né, uma perspectiva do que a sociologia ela nos traz enquanto uma ciência explicativa da sociedade. Vamos lá. Está aí. A gente vai falar do nascimento da sociologia. O nascimento da sociologia está aí dentro de uma perspectiva de emergência de uma burguesia, né? A burguesia que vinha desde a acumulação de capitais do mercantilismo, sendo detendo, né, na verdade, o poder econômico, mas tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político, né? Extremamente espoliada pela nobreza para manter os privilégios, né, dos reis, enfim, dos nobres e até mesmo da igreja. Então, a burguesia ela necessitava dessas mudanças, né? São processos imbricados, são processos interrelacionados. Então, a gente tem a mudança na base tecnológica, e isso promoveu uma mudança brusca nas formas de relações de trabalho, que nós temos a máquina a vapor, né? A produção através da máquina, a velocidade muito maior, a produção em escala. Essas máquinas eram muito grandes, né? Não ficavam mais nas casas dos artesãos, né? Naquela produção manufatureira. Então, somente os burgueses tinham dinheiro para investir na produção dessas máquinas, de ter grandes galpões para alojar essas grandes máquinas. E aí que surgem as indústrias, né? Aí está a raiz das fábricas. Grandes galpões para alojar essas grandes máquinas. E aí essas máquinas necessitavam de mão de obra para manusear, e eram os trabalhadores. E aí as pessoas iam mudando para perto dessas fábricas, então um crescimento desordenado do espaço de moradia, e nós temos o inchaço das cidades, né, porque as fábricas precisavam ficar perto do mercado consumidor, né, perto dos portos de exportação. Então, a gente tem as fábricas nas cidades, e cidades passam a inchar de maneira desordenada. E nós não tínhamos nenhuma estrutura, saneamento, água, enfim, organização espacial, né, das cidades. Então, você tem um crescimento urbano muito grande. Isso era uma novidade nas formas de relação. Então, você tinha camponeses que passam a ser moradores de cidades, né, uma migração, né, um êxodo rural muito grande. A sociedade que era rural, arcaica, passa a ser uma sociedade industrial urbana. Isso provocou vários reflexos, né, vários efeitos, acarretou muitas consequências nas relações. Aumentar a criminalidade, prostituição, doenças, né? Os suicídios, então novidades, as pessoas ficavam realmente desorientadas naquela multidão. Isso eram mudanças muito significativas, né? A gente sente isso nesse contexto que nós vivemos agora. Falei aula passada sobre a revolução informacional na qual nós estamos no meio dela. A mesma coisa das pessoas que viviam na época da Revolução Industrial, né? A gente está no meio do turbilhão, no olho do furacão. Então, a gente tinha essa burguesia, o capitalismo industrial realmente se consolidando, e essa burguesia necessitava de acesso ao poder político também. Então, não era só o poder econômico, o poder político por conta de impostos, de investimentos, né? De abertura de infraestrutura para escoamento de produção, de questões de diplomacia política para questões de escoamento de informação de mercado consumidor. Então, a gente tem várias questões que interessavam essa burguesia em não manter a nobreza no poder e os privilégios, principalmente impostos, né, que tinha que pagar muitos impostos, né? Então, a gente tem a Revolução Industrial, a Inglaterra era a locomotiva do mundo aí no século XVIII, XIX, né? Então, nós temos essas mudanças, as relações de trabalho também mudaram significativamente, né? O trabalho que era dentro de oficinas fabris, agora, oficinas artesanais, agora eram em fábrica, né? E as fábricas, e quem regulava o trabalho era o próprio dono da fábrica. Então, as relações de trabalho eram privadas. Então, eu sou dono de fábrica, eu vou dizer o valor e a quantidade de horas que meu trabalhador deve
né, executar. E se não, ele que saia, porque tem muitos outros querendo trabalhar. É o chamado exército de reserva. E aí não tinha crianças, mulheres, todas trabalhavam nesse contexto. Então, assim, começam a mudança das relações de trabalho, são os reflexos, né? Os trabalhadores vivendo em condições de miserabilidade, com salários muito ruins, passam também a reivindicar melhores condições de trabalho, e surgem os sindicatos, e aí o Estado, a organização estatal, a nova burocracia, né, que surge com o Estado Nacional, que não é um Estado absolutista, passa a ter que dar conta de mediar essas relações de trabalho, de poder combater as mobilizações operárias. Então, tudo muda. Olha que turbilhão é esse, super rápido, coisa de 100 anos aí, muda totalmente a forma de se relacionar. E aí, essas mudanças, né, tanto do ponto de vista econômico como político, elas foram, né, elas foram extremamente potencializadoras de uma nova forma de sociedade. A gente tem a Revolução Francesa como outro marco, né, do absolutismo para a democracia. Quando a gente fala de democracia, eu coloco entre aspas que a democracia moderna não é igual à democracia antiga. A democracia moderna ela tem outras bases, né, outras bases políticas, outras bases demográficas, né, a quantidade de pessoas que se tem no mundo moderno é muito diferente da antiguidade. Então, quando a gente fala de democracia moderna ocidental, nós estamos falando de um acesso de uma determinada classe social ao poder político, não é de todo o povo, como o nome democracia quer dizer. Demos, povo, cracia, poder, poder do povo, mas não de todo o povo. É do povo, entre aspas, a classe detentora do poder econômico. Porque as primeiras formas de acesso ao poder por meio do voto, do sufrágio, era através do potencial econômico, né? O chamado voto censitário. Você tinha determinada posse, determinada renda, e tinha acesso ao voto. Então, a democracia ela nasce para defender os interesses dessa burguesia, desse setor econômico que necessitava ser representado, que necessitava ser protegido por uma estrutura governamental e estatal, certo? Então, quando nós temos a Revolução Francesa, é um marco para romper com esse modelo anterior. Na Inglaterra, se manteve a tradição monarca, por exemplo, mas do ponto de vista governamental, nós temos a burguesia como detentora do poder político efetivamente, né? A monarquia nada mais é que uma representação política, uma representação de Estado que perdurou por conta das concessões que ela fez. Na França foi diferente, porque o modelo republicano ele emerge em cima de um absolutismo extremamente opressor, que não fez nenhuma concessão aos burgueses. Então, o absolutismo foi realmente decapitado, né, literalmente decapitado, né, guilhotinado por conta desse modelo que deveria surgir, um modelo liberal de economia sem intervenção do Estado, né, que o liberalismo ele é a principal forma de projeto econômico. A gente vê isso no terceiro ano, né, a questão do liberalismo econômico. Então, como uma política realmente defendida pelo Estado. Então, o Estado Nacional que emerge após o Estado absolutista defende esse modelo econômico liberal de produção e venda sem uma intervenção efetiva nos processos produtivos de relações de trabalho, mas sim a defesa do modelo econômico que era remetido ao Estado. Então, contra aí o absolutismo monárquico, né, que era a expoliação do povo e dos burgueses, né, pagadores de impostos, né? Então, a frase que é remetida a Voltaire, mas não sabe se ele é realmente o autor dessa frase, né? Que fala o seguinte: eu gostaria, este é o último desejo mais ardente dos meus desejos. Eu gostaria que o último rei fosse estrangulado com as tripas do último padre. Isso foi um ranço que se tinha realmente ao modelo de organização entre nobreza e clero naquele momento. Então, se tinha a emergência de um modelo político e aí, junto com a outra forma de conhecimento para suplantar o pensamento religioso, que era a ciência, né? Então, a ciência ela surge, né, contra os privilégios da nobreza e do clero, e para romper com esses privilégios, também no campo do conhecimento, para romper com esses privilégios no campo da circulação do conhecimento na sociedade, você tinha que emergir outra forma de conhecimento.
e aí surge, né, a ciência, emerge o pensamento racional científico, né, que ele surge aí, né, ele retorna de uma forma predominante e dominante sobre o pensamento religioso. E o seu objetivo realmente é enfraquecer as bases, né, do pensamento religioso. E aí, a base do pensamento religioso era atacar a criação, né, porque o pensamento religioso se sustenta que nós somos criação divina. Se nós somos criação divina, né, e com o evolucionismo científico, né, tentando mostrar que nós somos frutos de um processo evolutivo e não uma criação de Deus, o evolucionismo tenta destruir, implodir o pensamento religioso. E aí nós vemos a questão da força ideológica que a burguesia implantou por meio da ciência para poder destruir o pensamento religioso, que era sustentáculo, né, do absolutismo, da ideia de direito divino dos reis, né? Então, o pensamento religioso, ele sai de cena como principal forma de explicação, mas continua circulando até hoje, né? O pensamento religioso é extremamente disseminado na sociedade, e o evolucionismo, a ciência, né, surge como explicação para tudo isso, certo? Apesar dessa carga ideológica que ela tem, essas disputas entre o evolucionismo e o criacionismo, elas perduram até os dias atuais. A gente vai ver na próxima aula sobre o positivismo, como isso, a questão evolucionista, ela teve um impacto muito grande em questões políticas, em questões culturais extremamente significativas e graves dentro do final do século XIX e século XX para nós. Nós colhemos ainda essas questões ideológicas que a ciência evolucionista ela provocou. Na antropologia, a gente vai ver a gravidade de tudo isso, certo? Então, vamos lá. Então, a junção desses processos interrelacionados, misturados, né, conectados, da revolução econômica e tecnológica, a revolução política e a revolução cultural, promoveram um novo tipo de sociedade. E esse novo tipo de sociedade que tentado, né, até hoje ser explicado pela sociologia, porque devido à sua grande complexidade dinâmica, né, sócio-histórica, captar, como dizia Max Weber, em todos os seus aspectos, é impossível, né? A gente pode pegar recortes da sociedade e tentar explicar elas. Então, o que é a sociologia? Em resumo, a sociologia é uma resposta intelectual às novas situações colocadas pelas revoluções política e econômica, a partir do século XVIII. Ela é uma resposta científica, intelectual às mudanças sociais ocorridas, né? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o Auguste Comte, que foi a primeira forma de pensamento sociológico, nem chamava sociologia, né? Chamava física social, e a gente vai trabalhar com ele na nossa próxima aula, ok? Então, vamos lá, vamos retomar aqui. É isso aí, então. Então, a gente encerra aqui esse contexto histórico do surgimento da sociologia, e na próxima aula a gente pega e trabalha, né, com o positivismo como primeira forma de pensamento sociológico. Valeu, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.